Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Seguimos lendo no Evangelho de Mateus. Hoje vamos ler Mateus capítulos 23 e 24. Nos disse assim: Então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles. Porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. Tudo o que fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santos, levam afixados aos braços extensas orações com versículos das Escrituras e alongam as barras dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os assentos mais importantes na sinagoga. Como apreciam a consideração que se presta a eles nas praças e serem chamados de mestre. Nunca deixem que alguém chame vocês de mestre, porque existe um só mestre e todos vocês estão no mesmo nível, como irmãos. Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando de pai, porque vocês só têm um pai, que está nos céus. E não se deixem chamar de chefe, porque somente um é o chefe de vocês, isto é, o Messias. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Ai de vocês, fariseus, e demais mestres da lei! Hipócritas! Pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês parecem santos, com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas nas casas delas. Por isso o castigo de vocês será maior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo terra e mar para converter alguém, e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, porque dizem, se alguém jurar pelo templo de Deus não tem importância, pode-se quebrar tal voto, mas um juramento pelo ouro do templo deve ser cumprido. Cegos insensatos! Que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E vocês dizem que um juramento feito pelo altar pode ser quebrado, mas um juramento feito pelas ofertas que estão sobre o altar deve ser cumprido. Cegos! Pois que é mais importante, a oferta que está sobre o altar, ou o próprio altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar, está jurando por ele e por tudo quanto está sobre ele, e quando jura pelo templo, jura por ele e por aquele que mora nele. E aquele que jura pelos céus, está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Guias cegos! Vocês com um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês são tão cuidadosos em limpar a parte exterior da taça e do prato, mas o interior está imundo, cheio de ganância e de cobiça. Fariseus cegos! Limpem primeiro o interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei! Vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de homens mortos, de podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão corações manchados de toda espécie de fingimento e maldade. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Pois constroem monumentos aos profetas mortos pelos seus pais, depositam flores nos túmulos dos homens bondosos que eles destruíram, e dizem, é claro que se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos derramado o sangue dos profetas. Dizendo isso, vocês estão acusando-se a si mesmos de serem os filhos dos homens perversos que assassinaram os profetas.
E vocês estão seguindo os passos deles, enchendo a medida da maldade dos seus antepassados. Serpentes! Filhos de víboras! Como vocês escaparão da condenação do inferno? Eu enviarei a vocês profetas, homens sábios e mestres, e vocês matarão alguns pela crucificação, ferirão os outros com chicotes em suas sinagogas, e perseguirão todos de cidade em cidade. E vocês se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos, desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraques, que vocês mataram no templo, entre o altar e o santuário. Sim, toda a condenação acumulada nestes séculos cairá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja todos aqueles que Deus lhe envia. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E agora sua casa será deixada ao abandono. Pois eu digo isto a vocês, nunca mais me verão, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém ele lhes disse, vocês estão vendo tudo isto? Todos estes edifícios serão derrubados, e não será deixada uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse-lhes, não deixem que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros, haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé, e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas, que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte, e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível, a respeito da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, que o leitor entenda. Então aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem entrar em casa nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo, não devem voltar a casa para apanhar seu manto. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história, e nunca mais verá. De fato, se aqueles dias não fossem encurtados, a humanidade inteira se perderia. Porém eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então se alguém lhes disser, o Messias chegou em tal e tal lugar, ele apareceu aqui, ali, ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser, o Messias voltou e está lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver. Ou que ele está em certo lugar, não creiam nisso. Porque assim como o relâmpago brilha pelo céu de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua ficará negra, as estrelas cairão do céu, e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente, aparecerá no céu um sinal da minha vinda e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu.
Agora aprendam a lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que minha volta está bem próxima. Então, finalmente esta era chegará ao fim. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus. Somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado, e o outro será deixado. 2 mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho, uma será levada, e a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Você é um servo do Senhor sábio e fiel? Então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo o que possuo. Mas se você for mau e disser consigo mesmo, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados, o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo duramente, e o mandará para a condenação junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.